Olá a todos, malta, sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio do podcast Motores no Sofá. Eu sou o Gonçalo. Eu sou o Luís. Como habitualmente prometemos que esta conversa não seja um sprint, mas também não um endurance. Fiquem connosco, malta. Boas, malta. Estamos então de regresso. Desta vez, infelizmente, sem corrida de Fórmula 1, não é? É um fim de semana que não foi de Fórmula 1, mas estamos aqui de regresso. Desta vez para um podcast um bocadinho diferente. Talvez mais uma conversa. Exato. As nossas conversas são sempre... Os nossos podcasts são sempre conversas. Sim, mas algo mais. Mas desta vez tão, aqui sem... Não tão específico de uma Exatamente. corrida em si, algo mais uma... Também darmos aqui a nossa opinião sobre alguns temas que tem acontecido, não é? Que têm acontecido nos últimos tempos. E se calhar começávamos pela notícia da semana, digamos assim, que é a renovação de Alonso com a Aston Martin. Exatamente, eu acho. Queres começar por falar alguma coisa sobre isto? Sim, sabes, eu acho que foi eu acho que é mais uma grande peça do puzzle para 2025 que fica já fechada e, na minha opinião, de forma um pouco surpreendente, tendo sido já dos primeiros pilotos a fechar contrato e, segundo ele e segundo a equipa, um contrato que, por ele dito, o mais longo, né, da carreira que já assinou. Certamente que isto, sim, quando ele diz isto, não se está a referir apenas a algo em relação ao racing, né, às sim, corridas, sim, mas isso já vamos lá um bocadinho. Em relação ao que isso poderá afetar ao mercado de pilotos, que se esperava que fosse, se calhar, o grande mercado de pilotos dos últimos anos da Fórmula 1, é mais uma peça não mexer do sítio, não é? Sim, pois nós começámos... E uma peça que, desculpa interromper, mas uma peça que se cogitava muito para dois lugares ambiciosos, não é? O lugar de Sérgio Pérez na Red Bull e o lugar que se ficou livre pela saída de Lewis Hamilton da Mercedes. Sendo que também ele ocupa um lugar que também poderia ser apetecível para outros pilotos, não é? Por causa de 2026. Sim, isso é a equipa oficial da Honda. Da Aston Martin para já ter tido uma evolução bastante significativa ao longo dos últimos anos. É agora facilmente, se calhar, a quinta equipa sólida. Sim, sólida. Sem dúvida alguma, e que poderá ascender ou poderá vir a ser a quarta, a terceira, a segunda, quem sabe a primeira, mas certamente ali subir mais 1 ou 2 degraus, acredito que sim. E depois esse fator de ser uma equipa oficial, e como nós sabemos na Fórmula 1, ser equipa oficial de uma construtora de motores diferente. É, se calhar, meio caminho andado, como se diz, né? Para tentar lutar pelo campeonato do mundo de pilotos e de equipas, não é? Sim, eu aqui olho para isto, eu confesso que me surpreendeu. Correto, foi como o Alonso ser o piloto a seguir a ser anunciado. Exatamente. Se bem que isto mais nos indica que efetivamente devia haver várias equipas à espera da resposta dele. Do Alonso, exatamente. Só para te complementar, ele anunciou isto na sexta? Não, quinta-feira, acho eu. Quinta? Sexta? Já não tenho uma ideia, mas também agora já não no final já perdi um bocadinho. Sim, mas no final da semana. E eu lembro-me que no dia em que a notícia sai, né, em que sai a notícia de que ele renova, durante a manhã eu lembro-me de ter entrado nas plataformas digitais e ter visto que havia rumores de que a Red Bull, não é a Red Bull, peço desculpa, a Mercedes e a Aston estavam a pressionar um pouco o Alonso para dar uma resposta final. E depois, nessa tarde mesmo, a resposta final foi dada. Eu acho é que estes rumores que saíram foi algo que se calhar já aconteceu há 1 ou 2 semanas, não é? Sim. Porque o contrato de não é assinado em um espaço de 2 horas, exato. E o anúncio e tudo é feito num espaço de 5 horas, isso não é assim. Ou seja, estes rumores saíram, certamente parece-me que também foram um pouquinho plantados, não é? Exato. De propósito, eu acho que foi para o hype, não é? De que algo se calhar irá acontecer hoje. Isso aconteceu, mas efetivamente eu acho que para o Alonso também concordo, ser o piloto já a ser anunciado, é porque se calhar era o piloto mais cogitado, será? Sim, é isso. É? Eu fico com essa ideia. Eu fico com a ideia de que provavelmente tanto a Red Bull
como a Mercedes, principalmente a Mercedes e como a Aston e a Aston Martin, estavam a ver como é que o Alonso se posicionaria. exatamente. Não é? O que para mim não sei se é de admirar ou se não é? Porque pronto, eu não duvido das capacidades do Alonso, mas também temos que entender que ele já passa dos 40 anos. Sim. E portanto 43. exatamente, portanto, se para a Red Bull mantendo Max Verstappen me parece uma escolha até relativamente uma escolha? Sim, nem é uma escolha, sim, tipo uma opção. Tricampeão do mundo, não é? Bicampeão do mundo. Certo. Bicampeão do mundo. Caraças, 2005, 2006. Pá. Não, estou a falar do Max. Do Max, estás a falar do Max. Manter o Max. Não, eu não estava a dizer manter o Max, eu estava a ok. dizer, ok, então espera lá que se calhar não me expliquei bem. Certo, acho que não. Se para a Red Bull a escolha de Alonso para segundo piloto me parece até fácil de entender, porque será um segundo piloto, certo, não é? Para a Mercedes já me parece um bocadinho mais difícil perceber que a Mercedes queria o Alonso. Ok, entendo que é a Mercedes perde um campeão do mundo e quer ir buscar um campeão do mundo. Desse ponto de vista eu entendo. Faz o seu sentido. Desse ponto de vista faz todo o sentido. Mas sendo que a Mercedes também está numa fase mais complicada da sua vida, digamos assim, sendo que vamos trocar de regras, se calhar fazia sentido ir buscar alguém para o futuro. Eles têm o Russell, mas essa é a questão. Eles têm o Russell, mas se calhar fazia sentido ir buscar outro nome ou não. interessante, como por exemplo o Carlos Sainz, certo. Mas que lhes desse ao mesmo tempo perspectiva de futuro. Correto. Enquanto que o Alonso será alguém para 2 anos, 3 anos. Mas se calhar 3 anos o Alonso já terá 45, 46. 2027, acho que ele tem 45. Pois. Ou 2026 tem 45, algo assim do género. É por aí. E pronto, e isto por um lado mas não me estranha, por um lado não me admira, porque sabemos todos da capacidade que o Alonso tem de pilotar. E fica num lugar onde está confortável. Exato. Acima de tudo isso. Por outro lado, surpreende-me que o Alonso, que toda a gente estivesse à espera da resposta do Alonso, porque o que me parece é que as equipas de topo, exceto a Ferrari, certo, e a McLaren provavelmente, o Alonso deveria ter proposta de todas. Eu acho que fico com esta ideia. Sim, e fico com a ideia de que ele, ou ali uma altura em que ele deve ter eu acho que ele equacionou muito. Vou à Red Bull. Eu acho que sim, também concordo. Porque ir à Red Bull era saber que tinha um carro competitivo. Agora, também me parece, e porque eu também já ouvi, e o Alonso não teve coragem de ir à Red Bull. Acho que houve outra pessoa que não teve coragem. Eu não acho. Eu já vou falar sobre isso. Eu não acho que seja o Alonso não ter coragem para ir à Red Bull. Eu acho que é o Alonso não quer ser segundo piloto. E não sabemos até que ponto quais são as cláusulas que estariam no contrato, porque eu duvido imenso que a Red Bull neste momento queira uma batalha de pilotos interna. Sim. Tem um piloto capaz de ganhar, que é Max Verstappen, não quer agora um segundo piloto ali que vá baralhar as contas e que se calhar possa criar ali dificuldades dentro da equipa. Para a Red Bull, provavelmente. Não acho que o problema não era a Red Bull. Eu acho que o problema maior era o Max em si. Sim, também vi alguns comentários era mais que o por aí. Max Eu acho que a Red Bull estava afim. Também me surpreendeu, porque o Max sempre disse eu sou o melhor, exatamente. Pode vir quem quiser. E depois, quando vem o Alonso, ele diz se calhar vir o Alonso não era assim tão bom. E não é. Para ele não era bom, não era bom, não é? Ou seja, eu acho mesmo que a Red Bull estava a fim de contar com o Alonso. Eu acho que era isso. E eu acho que depois do outro lado da garagem é que se calhar houve ali algumas conversas e não, se calhar vamos manter a estrutura como está desta forma e assim, contudo, se calhar o contrato já tinha sido enviado, não é? Isso é a mesma coisa que o Hamilton dizer assim, que o Bottas foi o melhor companheiro de equipa que ele teve. Exatamente, claro que foi. Foi aquele que nunca lhe deu chatice nenhuma. Exato, os outros que lhe deram foram todos campeões do mundo. Sim, Alonso. Por isso, o Alonso, o Button e Rosberg. E Rosberg, exatamente. Mas em relação
Pronto, em relação à Red Bull, eu acho que é bastante isso, concordo contigo. Sim, em relação à Mercedes, eu olho de uma perspectiva diferente. Eu olho para as equipas e isto inclui também a Red Bull. Eu acho que olho para as equipas como estão a perceber que o Alonso, se calhar, é o melhor piloto do pelotão a desenvolver um carro. O que é estranho, porque sempre foi dito que o Alonso não era bom a desenvolver porque carro. Tem um estilo, lá está, que entre aspas e com as devidas precauções, muito parecido com o Max, um estilo bastante único. Sim, muito mais agressivo. É diferente, pronto, do usual. Diferente do usual. Que requer mais uma frente com sensação. Sim, mas nem falo por aí, falo mais porque pronto, é um estilo diferente do usual. Mas eu acho que as equipas, pela evolução que aconteceu na Aston e pelo trabalho que ele fez na Aston, eu acho que as equipas estavam a fim de, se calhar o Alonso, para nos trabalhar ali o carro para 26, não era mal pensado. E eu acho que tanto a Red Bull estava a contar com isso. Depois a Mercedes acho que fazia todo sentido se efetivamente querem contar com Kimi Antonelli, por exemplo, para os anos de 2027 ou 2028, daqui a 4 anos. Sim. Porque não assinar Alonso com Russell durante os próximos 4 anos, deixar o Kimi Antonelli 2 anos aqui na Fórmula 2, mais 2 na Fórmula 1, e o Alonso sai e o Kimi Antonelli faria o seu sentido, não é? Percebes a minha ideia? Percebes a minha ideia no sentido de eu olho muito esta crença das equipas no Alonso no sentido de trabalhar muito bem o carro porque querem ter o futuro atrás, não é? Percebes? E olham no sentido de quando ele acabar vou ter ali as promessas futuras prontas para entrar no carro. Porque também é verdade. Percebes que a minha nós ideia? olhamos neste momento e se calhar não temos assim tanta gente quanto isso para entrar. Sim. Temos o Porsche de lado. Temos o Porsche. Pode ser que é uma boa. Temos eu pelo menos gosto dele. Temos o Vesti da Mercedes também. Mas realmente não vemos por neste exemplo, preciso, não é? Neste preciso momento. Mas poderão vir, a questão é essa. São os que estão agora. Sim. O próprio Oliver Bergman tem os seus 18, 19 anos só. O Kimi Antonelli tem os 17 anos. Eu acho que esta renovação de contratos praticamente com essa isso em vista, não é? Mas este terminar de contratos agora em 2024 infelizmente não está a bater certo com a maturidade de pilotos mais novos. Top. E portanto isto também está a influenciar se calhar os timings dos contratos com estes pilotos. Exatamente. Se calhar vamos ter muito mais contratos de 2, 3 anos. Correto. O que é normal, geralmente nós vemos contratos de 1, 2 anos. Com isso em ou vista. Então contratos de 4, 5 anos quando são pilotos jovens, mas já com provas dadas e para projetos por isso de longo prazo. Exato. Costumamos ter sempre estas duas coisas. Nunca temos contratos ali no meio. Costuma ser sempre ou contratos curtos ou contratos longos. E agora estamos a ver contratos intermédios, o que não era muito pois porque muito normal na Fórmula 1. Para a chegada dessa nova vaga nessa nova vaga e eu acho que para a Mercedes faria, se fosse isso, eu acho que faria todo sentido. Desse ponto de vista faria sentido, mas eu agora coloco as coisas de outra forma, que é então, e o que é que faz o Alonso, na tua opinião, ficar na Aston e não arriscar? Eu não arriscar a Red Bull, eu percebo, eu sou sincero, nunca vi muito o Alonso na Red Bull porque acho que não ia trazer nada de bom para o Alonso. O Alonso poderia sim ganhar uma corrida, ganhar duas corridas e terminar a carreira com mais uma ou duas ou 3 ou 4 vitórias, mas eu acho que o Alonso indo para a Red Bull ele só iria para lá se fosse mesmo para acabar a carreira, ou seja, se ele sentisse que eu vou fazer 2025 e já nem vou a 2026. Ele quer experimentar. Ou faria 25 no limite 26, mas 26 já ficaria na Red Bull e todos sabemos que se calhar para 26 a Red Bull não é o melhor carro para estar. Vamos ver no futuro, pode não ser. Para já. Mas estranho, sinceramente, se a Mercedes lhe deu um contrato de 2, 3 anos, que acredito que sim, porque ia ficar na Aston Martin? Olha, eu acho que há várias... Poderemos olhar isto de várias formas. Primeiro, eu acredito que lá está, aquilo dele falar sobre o contrato mais longo tem algo mais que isso. Ele depois das corridas, certo, e o que saiu
depois disso, para já os últimos rumores que eu estive a ver, é que ele poderá ter um papel como o Niki Lauda tinha na Mercedes. Certo. Foi isso que saiu para já. Lá está, ou seja, ficava ali com um cargo bastante... Sim. conselheiro, um braço direito para já do Mike Crack e ao mesmo tempo do Lawrence Stroll, não é? Certo. É ali um homem, né, o conselheiro da equipa. conselheiro assim. da equipa. E o ponto seguinte seria, na minha opinião, ele quer experimentar os carros de 2026. Eu acho que tem a ver com isso. Daí eu achar que ele não quer ir para a Red Bull porque ele não... E eles sabem mais que nós. Eu acho que ele não tem perspectivas de ver a Red Bull bem em 2026. E ele quer experimentar o carro porque sabe, se calhar, no primeiro... Como aconteceu com a Aston na mudança... Ok que não foi, mas num dos anos... Percebes a minha ideia? No sentido de... Será que com um motor novo, ele conhece o motor... A Honda está a fazer um grande trabalho com a Red Bull. Sim. Será que em 2026 a Aston acerta com o carro e o motor é bom... Não poderá dar, percebes? Sim. É mais uma shot, como ele fez em 2015, quando foi para a McLaren. Curiosamente, para o mesmo motor. Pois, essa é que é a questão. Curiosamente, para o mesmo motor. A questão é que o motor tem outra, e a marca do motor tem muito a ver também, acho eu, por ele ter renovado. Eu acho que ele renovar com a Aston, eu acho que existe ali umas tréguas existentes entre Alonso e Honda, ou se calhar o que o fará permitir... Ou se calhar, digamos que unfinished business. Exatamente, que é as 500 milhas de Indianápolis. Eu acho que isto abriu outra vez as portas ao Alonso. E eu não me admirava nada de em 2025. Não digo ainda em 2026, mas já em 2025 o Alonso... Fica aqui dito, malta. 2025, eu tenho shot para 25. 2025 o Fernando Alonso vai tentar fazer outra vez as Indianápolis e vai fazer com os motores Honda, né? Andretti, muito provavelmente com a Andretti. Eu acho que essa foi outra grande questão. Eu acho que ele, acima de tudo, neste momento, ele já não pensa... Eu, por exemplo, por mim, eu assinava o Alonso para o ano, ir um ano para a Red Bull, ganhava 3, 4 corridas e acaba a carreira. Eu juro-te que a última o que eu gostava mesmo de ver era o Alonso outra vez subir só peço uma vitória. Uma vez. Só uma, voltar a subir ao primeiro, porque acho que desde que ele voltou, acho que antes já pronto, né, já somos fãs dele por aí fora, já queríamos que ele ganhasse, mas acho que agora as pessoas todas estão a perceber o porquê de antes alguns já serem grandes fãs deles e ao mesmo tempo os outros odiarem tanto o Alonso, mas eu acho que muitas dessas pessoas que antes odiavam agora já não odeiam. Eu acho que gostava, pronto, eu assinava o Alonso na Red Bull assim, mas acho que ele não vai para lá porque ele quer experimentar os carros e ele foi na tentativa de vou arriscar outra vez aqui na mudança das regras. Só que eu acho... Em relação à Mercedes, eu acho é que ele não acredita no projeto Mercedes. Pois. Muito por culpa, já a começar em 2025. Porque ele não sabe como é que vai estar o carro de 2025. Ele sabe como o Aston vai estar. Sim, mas este contrato, não me parece que ele neste contrato estava a pensar em 25. Está a pensar para a frente? Em 26. É como tu dizes, ele quer experimentar os carros. Sim, mas quer experimentar os carros. Exatamente, mas a questão é que eu acho que a Mercedes se calhar não lhe deu o contrato que ele queria. Certo, porque se calhar a Mercedes deu-lhe o 1+1, por exemplo. Exatamente, deu-lhe 25 mais 26. Supostamente está a dizer que está a querer dar ao Sainz, era 1+1. Exatamente. E ele queria experimentar os carros 26, queria ter a certeza que ia experimentar os carros 26. E eu acho que ele queria garantidamente 2. Exato. E o mais um não dá 2, não é 2 garantidos. Exato. É um garantido mais um de hipótese. O que veio para cima da mesa que são 2+1, ou seja, do Alonso. Lá está. 2+1, 25. mas o contrato ligado à Aston Martin é um contrato mais mesmo prolongado, longo. Exatamente. E eu acho que isso depois foi um aliciar ainda mais. Sim, eu acho que sim. Eu acho que o Alonso já disse isso várias vezes. Já disse que gostava que gostava de, depois da sua carreira de piloto, continuar no mundo de Fórmula 1. Ele inicialmente até falou como sendo alguma coisa ligada dentro da FIA, mas acho que ele depois que criou os negócios dele, a Kimoa, próprios, o facto de estar ligado à Codemasters, etc. Eu acho que depois que ele começou a entrar nesse mundo, começou, acho eu, a gostar desta parte de gestão. E eu acredito que a ideia dele seja estar dentro de uma equipa. Quem sabe? Dentro da gestão de uma equipa, algo do género.
E eu acho que isso também foi um aliciante. Foi uma forma de o aliciar. E acho que foi uma junção de fatores, porque a Aston queria manter o Alonso. É isso. Acho que todos percebemos isso. A Aston não queria mais ninguém. Sim. Poderia querer o Carlos caso... Era o que se falava. Era o que se falava. Caso o Alonso fosse parar ao outro lado, era a segunda opção deles. Mas a Aston não queria mais ninguém, queria o Alonso. E acho que isto foi uma forma de o aliciar e de lhe dar o que ele queria. E acho que ele, se calhar, ficar na Aston também é um pouco pelo que estás a dizer. A questão da Indianapolis 500. Eu acho que é muito. Eu acho que é muito isso. O Alonso, quando deixa de falar de uma coisa, geralmente quer dizer que está a trabalhar para lá chegar. Também é verdade. E ele nunca mais falou da Indianapolis 500. Isso também é verdade. Foi fazer o Dakar, foi fazer o EC. Sim. Esqueceu as 500 milhas de Indianapolis. Nunca mais falou disso. E eu não acredito que ele vá acabar a carreira por completo antes de voltar às 500 milhas de Indianapolis. Não acredito também. Não acredito de todo nisso. Acho que ele vai voltar lá. E acho que essa é a prova. Exato, acho que ele vai voltar lá. E isto foi uma conjunção de fatores. O facto das coisas com a Honda não terem corrido bem, o facto de lhe darem um contrato muito extenso que lhe permite ficar ligado à Fórmula 1, que ele sempre disse que vê a sua vida sempre ligada à Fórmula 1, porque acha que a Fórmula 1 é o pináculo do desporto motorizado. Portanto, acho que foi aqui uma conjunção de fatores. A questão é que nós estamos sempre, já há muito tempo que nós estamos sempre a dizer o Alonso assina assim porque quer experimentar os carros. Ou seja, dissemos isto em 21, entretanto ele tinha saído, não é? Ou seja, ele quando saiu da McLaren e foi fazer o EC, etc. 2018. Disse, mas eu sei que ainda vou voltar. Ele já sabia que havia ali conversas e eram conversas com a Renault, que posteriormente passou à Alpine, que iria regressar à Fórmula 1. E portanto nós já nessa altura dizíamos ele vai querer experimentar os carros, pelo menos. Sim. Entretanto essas regras estão a acabar, já estamos a dizer que ele quer experimentar os carros da época seguinte. Pronto, é curioso nós andarmos sempre com este coisa. Sim. E ele de repente tem 45 anos ainda cá está. A verdade é que está ao mais alto nível, pelo menos para já. Sim. E uma das coisas que ele também disse foi que quando perceber que a performance já não está lá, será o primeiro a dizer porque o Alonso é assim. Vou embora. O Alonso está lá para estar lá no topo ou não está? Exatamente. Por isso é que ele foi embora também em 2018. Exatamente, por isso é que ele se foi embora. Não tinha gosto de estar lá. Exato. E portanto acho que sim, acho que acaba por ser aquilo que nós já estávamos à espera, não é? Acaba por ser aquilo que nós já estávamos à espera. Agora, a questão fecha é, um buraco, temos, não é? À partida, Max Verstappen na Red Bull, Hamilton na Ferrari, com Leclerc. Já está fechado. Russell na Mercedes, Norris e Piastri na McLaren, certo. Está fechada. Para já. Aston Martin, pronto, também está fechada. Acho que está fechado. Não acredito, ao contrário do que diz o Eddie Jordan, não acredito que o Stroll saia de lá. Portanto, agora a minha questão é: quem é que achas que vai para o lugar da Mercedes e quem é que achas que vai para o lugar da Red Bull, se é que efetivamente há uma vaga na Red Bull? Porque não, para já pode a Red Bull, sim, para já há. Não está nada assinado, não é? Sim, mas o que eu quero dizer é que poderá a Red Bull fechar o Pérez por mais um ano. Olha, eu acho que Carlos Sainz está entre essas equipas e entre outra equipa, que não é equipa ainda. Quer dizer, já é equipa, mas o nome ainda não está lá. Que é a Audi, não é? E eu acho que ele tem, pelo que se parece, lá está, ele tem proposta ou conversas com Mercedes, com Red Bull e com a Audi, que é o lugar da Sauber, a par de Nico Hülkenberg, não é? Também sim. É o para já. É o nome que... Pelo facto de ser alemão. Exatamente. Primeiro... Não me admirava que a própria dupla fosse literalmente Carlos Sainz e Hülkenberg. Eu acho que se fosse essa dupla, eu acho que era bastante interessante para a Audi. A minha questão é... Eu já estou aqui a entrar um bocadinho já na parte da Audi, porque acho que é um fator importante. A Audi vai entrar no Mundial de Fórmula 1 com uma dupla de pilotos, por exemplo, que já se falou também de Nico Hülkenberg e Yuki Tsunoda.
É sim, eu sou sincero. E o Tsunoda também já se falou para o lugar de Lance Stroll, não é? Sim. Mas aí por outras razões. Aí por causa da ligação da onda. Exatamente, mas a questão é, o que eu quero dar com este exemplo é a Audi vai entrar na Fórmula 1, uma dupla de pilotos que não, é assim, se estamos a falar da Audi, uma equipa, uma marca mundial, das maiores do mundo, que quer entrar na Fórmula 1 para ganhar, porque sempre que entra numa competição é para ganhar e para limpar, certo. que é o que tem feito nos últimos anos. Certo. Entrou no Dakar, em 3 anos ganhou o Dakar. A prova mais difícil do mundo, sim. com uma Toyota que tinha uma dominadora e que tinha um carro dominadora. espetacular, com um BRs Hunters muito rápidos, sim. que andavam lá já há alguns anos, e eles em 3 anos ganham. No WEC foi o que nós vimos, e sim. Nas competições dos Endurance GTs. E não é com a Audi, o grupo Volkswagen não é com a Audi, é com a Porsche. É com a Porsche, exatamente. Exatamente. Ou seja, quando eles entram é para ganhar. E a minha questão é: eles vão entrar no Mundial de Fórmula 1, um carro para desenvolver, e não vão ter um piloto topo. Primeiro, essa é a minha grande questão. E por isso é que eu acho que eles, na minha opinião, têm de fazer tudo o que têm para tentar trazer Carlos Sainz. Na minha opinião, têm de fazer tudo. Depois, a minha questão é: eu acho que o Carlos Sainz está numa situação difícil porque eu não vejo nenhuma equipa a dar-lhe o contrato que ele quer. Certo. Eu não vejo. A única equipa que lhe vai dar o contrato que ele quer é a Audi. Eu não me admiro que a Audi lhe dê um contrato de 3, 4 anos. Eu acho que a questão é, deixa-me só acabar. A questão é, ele não quer ir para a Audi porque ele, é assim, achamos nós. Sim, achamos nós. Pois, achamos nós. Aqui a questão é, ele e nós achamos que a Audi em 2026, nem em 2027, nem se calhar em 2028, em 2028 se calhar já sim, mas 26 e 27 não são anos em que vão lutar por pódios nem por vitórias. Sim. E o que o Carlos Sainz quer é que não nos esquecemos, estamos a falar 27 e 28, ou seja, se calhar estamos a falar, a Audi a contar é só a partir de 29, 28 e 29, ou seja, 25, 26 e 27 no mínimo são anos em que não lutas por nada. E eu acho que essa é a grande questão do Carlos Sainz. Mas será que não vai lutar por nada? Em 2025 acreditas que a Sauber vai estar lá? Será que... Em 2025 não, digo, mas em 26. Será que não vai lutar por nada? Não sei. Será que nós não vamos é o que nós estamos a assistir um 2025 como foi 2014? Com muitas contratações por parte da Audi. É assim, o motor. A Audi não é, que é algo que nos está a passar um bocadinho ao lado. Eu também concordo com isso tudo. Por exemplo, mas eu estou a falar um pouco com os relatos que saem cá para fora. Sim, mas porque mesmo pelo falatório de Sainz, não me parece que ele esteja muito... Sim, mas eu agora vou-te fazer a minha ideia. Pergunta. Não será que esta movimentação que aconteceu na McLaren com a saída do Sainz tem a ver com a Audi? Porque o Sainz estava na McLaren há 2 meses. Há 3 meses. Há 3 meses. Não, eu acho que essa questão é assim, ele poderá ir parar a Audi. A minha questão é que estou mesmo muito convicto disso. Ele poderá ir parar a Audi, mas sim, porque também não tem para já. Liderar o projeto juntamente com James Key. Exato. James Key e David Sanchez. Acho que era uma excelente dupla. A questão é que eu acho que a saída do Sanchez não foi muito a ver com isso. Eu acho que teve a ver um bocadinho pelas lideranças. Eu achava que eu acho que ele saiu da Ferrari no sentido de que ele ia para o lugar que o James Key tinha. Ele ia ser o líder do projeto aerodinâmico do carro. O líder. Ele chegou lá e percebeu que é algo mais tripartido e por aí fora. Pronto. Eu acho que foi um bocadinho por aí. Agora, se ele no futuro poderá ir para a Audi, sem dúvida alguma que não me admirava que isso acontecesse. Percebes a minha ideia? Além de James Key, a Audi não fez contratação de peso nenhuma. Sim, porque também é um bocado... Era cedo demais. A questão, Luís, eles não podem trabalhar ainda nos regulamentos de 2026. Pronto, ou seja, tu contratares... É assim, nós não sabemos se já não foram contratados. Percebes? Sim, só não foi anunciado. Né? Muito provavelmente já houve bastante, se calhar muitos engenheiros da Ferrari, Red Bull, Mercedes. Eu acredito que durante este ano vamos ver isso por parte da Audi. Porque em relação a motores, a Audi já tem dezenas e dezenas de pessoas a trabalhar no motor. Sim. Isso não é por aí. Em relação à aerodinâmica, só vai começar a ser trabalhado. O carro, né? Aerodinamicamente, só vai começar a ser trabalhado em 2025. Sim. Não é? Eu acredito, a questão é e a meio de 2025, mais ou menos. Sim. A questão aqui para Carlos Sainz, a meu ver, é que ele efetivamente não deve estar a acreditar, conforme tu estás agora a dizer. Eu acho que é um bocadinho por aí. Ele não deve estar a acreditar
que o projeto lhe vai dar no curto prazo. Exatamente. Curto prazo. Que no curto prazo lhe vai dar um carro capaz de lutar por vitórias. E tenho o receio, e bem também, nesse ponto de vista, ficar esquecido, não é? de ser, não é só ficar esquecido, de passar um tempo complicado em desenvolver o carro e depois, se calhar, quando o carro estiver bom, vai embora e vem outro. Vem outro, exatamente. Como já aconteceu muitas vezes noutros casos. Penso que o receio dele neste momento é esse, ou seja, o que é que ele provavelmente preferia ir para uma Mercedes, por exemplo. Mas eu não. O 2 anos para ele era o ideal, porque assim fazia 25, 26. Quando chegasse ao final de 26, pode ser que sim, mas eu acho que aí a Audi possa ir não para a Audi. Só que depois acho que ele está a interpretar uma coisa má, mas ele está a interpretar mal. A Audi provavelmente nessa altura já então, não vai buscar já ele. Não quer, porque vai buscar outro gajo qualquer. Se calhar vai buscar Max Verstappen, que é quando acaba o contrato. Pode ser, por exemplo. Não é? E a questão é que temos de ser sinceros. Max Verstappen tem 3 campeonatos do mundo. A caminho do quarto. A caminho do quarto, veremos. Sim, mas a caminho do quarto e não sabemos como é que vai ser 25, pode ter 5. Se calhar a Audi entre Max Verstappen e Carlos Sainz prefere Max Verstappen. Sim. Não é? Isso é um gosto. Ou entre Carlos Sainz e George Russell, prefere o George Russell. E não muito... é? Ou seja, é totalmente legítimo essas escolhas. A questão não é? da Audi aqui... E há outros pilotos a chegar. Eu entre Sainz e Russell até nem acredito muito agora. Norris e Piastri. Entre, por exemplo... Norris, Piastri e Sainz. Entre Verstappen e Sainz é completamente normal ir buscar Verstappen. Verstappen vai-te trazer um golpe mediático. Se quiser excluir até a parte desportiva, só a parte de marketing é isso. Só a parte de marketing, não é? Sim, mas quem lidera o projeto, não nos esquecemos que é um senhor que se chama André Seidel. Sim. E André Seidel, os pilotos que teve, ou o piloto que levou bastante, na minha opinião, foi Lando Norris. E Carlos Sainz, foi o que foi buscar o Sainz na altura. Sim, também foi ele. Depois da saída do Alonso. E acho que por isso é que ele quer ir buscá-lo agora. Mas a questão é que não me parece, eu não sei se nessa altura a Audi não quererá ir buscar outra pessoa, não é? Ou seja, isso nós não podemos ter garantido. O que ele tem garantido neste momento é que o Seidel quer. Sim. O Sainz agora. Sim. Agora, em 2027, se calhar eu não acho sei. que o Sainz neste momento estava, e até pelo início de temporada que está a fazer, teria capacidade de chegar à beira da Audi e fazer facilmente um contrato de 4, 5 anos. É muito tempo. Ele consegue facilmente, eu acho que ele consegue facilmente negociar isto. Com muitas cláusulas, acredito. Sim, claro. Muitas cláusulas. Isso já sabemos que os contratos têm sempre Fórmula essas cláusulas. Na Fórmula 1 então é muito. Mas eu acredito perfeitamente que consegue fazer um contrato de 4, 5 anos. Eu também acho. E eu acho que é isso, deve estar em cima da mesa. E eu olhando para o panorama da escolha dele, eu acho que é um shot que ele devia arriscar. Porque a Mercedes, neste momento... Para o ano não vais lutar pelo título. Para o ano não vais lutar pelo título. Em 2026 não podes lutar. Podes lutar, exatamente. A Mercedes é uma equipa muito grande, já foi campeã do mundo. É uma equipa... Portanto, top Luís, não é? Não recordistas. E eu acho que é um bocado isso que ele também está a tentar. Por isso é que ele se calhar quer os 2 anos. Acredita que se calhar a Mercedes possa dar o salto. Não sei, eu sou sincero. Se fosse o Sainz neste momento, eu ia para a Audi. Eu ia para a Audi, fechava um contrato de longa duração com a Audi e fazia o meu shot na Audi. Sim, mas sabes que é complicado porque é um piloto que quer ser campeão do mundo, percebes? E ir para o ano para um Sauber é complicado. É complicado, percebes? Vem de um ano de 3 anos de Ferrari. Estás a lutar por vitórias. 4 anos de Ferrari a lutar por vitórias. Pódios. Quase pódios. Se calhar, quem sabe, campeonatos do mundo. Corrida assim, não é? Praticamente. Não é? Quase campeonatos do mundo, não é? Quase. Sim. Pronto, não sabemos o que é que este ano vai dar, não é? Sim. A ver, vamos. Para já temos a Red Bull em primeiro, mas a Ferrari não está assim tão longe. Mas agora em termos de classificação, tu achas por isso... Se o Carlos efetivamente for para a Audi, quem é que tu achas que vai parar à Mercedes? Eu acho que essa é a pergunta do milhão. E ficará ou não Pérez na Red Bull, não é? Essa é a pergunta do milhão. Eu acho que... Eu acho que o caso da Mercedes, eu acho que a Mercedes está um bocadinho perdida se não conseguiu o Sainz. É isso, eu acho que eles próprios também estão perdidos. E eles não sabem bem o que fazer. Porquê? Primeiro... Eu acho que eles forem buscar o Sainz estão top. Eles sabem que se forem buscar o Sainz, por isso é que eles querem ir buscar o Sainz. E queriam o Alonso, é um ou outro. Daí até estou a achar estranho eles só lhe darem um mais um.
Pronto, mas isso vai ter a ver com aquilo que eu vou dizer a seguir. Sim, vais falar do António. Exatamente. Depois eles olham para baixo e tem o Kimi Antonelli, que efetivamente, na minha opinião, tal como na altura foi Max Verstappen, não estavam prontos para estar na Fórmula 1, mas tal como Max Verstappen poderá ter lugar. Não estamos aqui a dizer se é merecedor, se não é merecedor, não estou a falar sobre isso. Estou só a comparar. A Mercedes já perdeu Max Verstappen porque não lhe deu o lugar do carro. Sim. E se calhar o medo de perder Kimi Antonelli, pá, seria já imagina, tu seres uma equipa em que perdes imagina que Kimi Antonelli é campeão do mundo em 2030, percebes? Eu acredito é sempre, eu estou a falar, é sempre complicado para a direção. Sim. Pá, engolir isso, pá, falhamos outra vez nisso, percebes a minha ideia? Um bocado por aí que eu acho que eles estão a pensar mais não é no que ele pode dar, eles estão a pensar no medo de eles não o terem e ele ganhar. Sim, percebes a minha ideia? O problema é se ele não confirma. Pronto, mas isso são outras histórias. Isso é como tudo, o Max também podia não confirmar. Eu não estou a falar nesse sentido. Isso é sempre são ses e nós não podemos viver por ses. Lá está, eu acho que a Mercedes, e assim, eu acho que a Mercedes não quer subir o Kimi Antonelli, senão já tinha anunciado. Sim. Percebes? A questão é que a Mercedes, se calhar, poderá não ter mais opção. Mas já em 2025? Percebes? Eu acho que não. Eu não acredito. Mas a questão é quem poderá ir para lá. Percebes a minha ideia? Eu acho que Pérez poderá ser uma jogada da Mercedes. Não acredito. Eu acho que pode ser. A trazer insight da Red Bull, só se for. E depois, por exemplo, aí já abria a subida de Yuki Tsunoda para a Red Bull, que seja um ano, andar de onda, e a entrada de Liam Lawson. Estou a jogar um bocadinho assim nesta movimentação de cadeira, percebes a minha ideia? Eu vejo, caso o Pérez realmente não seja para manter e Carlos Sainz vá, percebes? Seja a Mercedes, seja a eu Audi, acho que essa poderá ser uma movimentação. Acredito em Yuki Tsunoda ou Daniel Ricciardo, mas neste momento provavelmente mais Yuki Tsunoda. Para já Yuki Tsunoda. A fazer um ano. E a entrada de fazer um ano de Red Bull. Exatamente. E Liam Lawson a fazer um ano de RB. E depois, dependendo da prestação de Liam Lawson se sobe ou não. 26, exatamente. Eu acho que essa poderá ser uma. Por isso é que eu acho que Pérez ainda não foi anunciado. Porque eu acho que a Red Bull está um pouquinho indecisa nesse sentido. Pois. Porque é normal preparar o futuro, não é? Ficam com Pérez mais um ano ali. E que atiram, se calhar, Daniel Ricciardo e põem Liam Lawson. Poderá ser uma opção. Pode ser uma opção. E eu acho que se calhar é a melhor opção. Pode ser uma opção. Se calhar pôr Ricardo como test driver, não é? Vamos como ver. Piloto desenvolvedor. Depois, acho que a outra opção é assim, nós estamos aqui a contar que Pierre Gasly e Esteban Ocon vão continuar na Alpine. Eu acredito que sim. Eu não me admirava. Não são os pilotos. Não, pois não, pelo contrário. Aliás, eu acho que se eles conseguirem manter estes pilotos, era excelente. Exatamente. Eu acho que Pierre Gasly merecia gostava de ver Pierre Gasly numa equipa, uma Aston, uma Mercedes e tudo. Dar uma oportunidade, não é? Depois acho que ele depois daquela segunda metade na AlphaTauri, acho que foi muito, muito boa, mereceu lugar na Alpine e eu acho que ele merecia e teve azar de ir para uma Alpine já a cair. Certo. Enquanto Esteban Ocon esteve lá numa altura em que o carro era relativamente bom. Sim. Era ali o quinto carro do pelotão, não é? E eu acho que eu gostava de ver. Isto é mais eu acho que pode ser uma hipótese. E por fim. E Alex Albon? É isso que eu ia dizer. E por fim, para a Mercedes faria um pouco de sentido, devido a termos James Vowles até. Sim. E pronto, as ligações que existem, por causa dos motores com a Williams. Sim. Subida de Alex Albon, que acho que também é merecedor. Tem feito um grande trabalho. E a entrada de, por exemplo, Frederic Vesti. Ou então a entrada de Kimi Antonelli já faz um ano de Fórmula 2 e a entrada de Kimi Antonelli, isto lá está, não seria surpresa. E Kimi Antonelli poderia ficar se calhar 3 anos. Quem sabe não será a mesma dupla Kimi Antonelli e Vesti. Por exemplo, com a saída de Sargent da Fórmula 1, eu não sei se isso acontece. Eu não sei se o James Vowles cria algo assim. Acho que eu acho que isso poderia colocar um travão no crescimento da Williams. Mas também não me parece que com a saída de Alex Albon ele fique com Sargent. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que se saem os dois. Ele quer ir buscar alguém com mais experiência? Exatamente. Eu acho que ele quer um bom isso. lugar para o Pérez, por exemplo? Por exemplo.
descida do Pérez, sobe de Tsunoda. Para fazer mais 1 ou 2 anos de Fórmula 1 até Por exemplo, olha, terminar a carreira. Eu dependendo. Aqui Kimi Antonelli na última corrida de Fórmula 2 que fez já teve excelente. Teve já a lutar pelo. Eu acho que se ele não ficou no pódio, ficou em quarto, acho que foi por aí fora. Pronto, o rapaz tem talento e não me admirava de, por exemplo, um Sérgio Pérez e Besti. 2 anos na. E Veste, peço desculpa. E Kimi Antonelli na Williams. Eu não sei se isto não seria uma grande jogada da Mercedes, percebes? E da própria Williams. Sim, da própria Williams. Tentar aproveitar ali o Kimi Antonelli, se calhar não só um ano. E o Pérez sempre se revelou muito bom em carros mais médio, baixo pelotão, evoluir. Albon sobe, Albon e Russell. O Albon parece-me neste momento sim estar num piloto top, não é? Eu acho que está um piloto top e que merece a oportunidade. Eu acho que merece. Acho que pela temporada que ele fez o ano passado, merece. Esta temporada vai no início. E o outro, não há muito a dizer. E eu acho que, por exemplo, com a ida de Carlos Sainz, por exemplo, para a Mercedes, poderia acontecer uma troca por troca, Albon por Sérgio Pérez. Por exemplo. Não me admirava. Sim. Até acho mais quase como uma renovação, não é? Uma renovação. Opa, é uma renovação de pilotos. A vida é assim, né? Trata-se de renovação. A Red Bull tem de se renovar. Eu acho que o Albon está. Mas aí deixaria-nos. Lá está. Quem é que iria para a Audi, não é? Pois, mas isso aí eu estou a falar nisto. E Bottas, achas que o Bottas é uma carta fora de baralho? Não, acho que não. Ele próprio disse isso no último fim de semana. Eu por acaso acredito mas eu por acaso acredito que é uma carta fora de baralho. Achas? Eu não sei se é carta fora de baralho. É assim, se calhar para a Audi pode ser, mas eu acho que não é carta fora de baralho para o Mundial de Fórmula 1. Sim, a Williams, por exemplo, onde ele começou a carreira dele, não é? Pode ser uma boa hipótese, vamos ver. Não sei, vamos ver o que é que como é que pode acontecer o mercado de pilotos. Agora, uma coisa que eu te ia dizer é, e para terminarmos esta parte de perspectivas, etc, da Fórmula 1, achas que a decisão de Alonso, isto voltando ao início, em jeito de fechar, achas que a decisão do Alonso, já prematuramente no início do campeonato, fechar a temporada, fechar este contrato com Aston Martin, é porque vão acontecer aqui algumas notícias ainda da Aston Martin nos próximos tempos, relativamente. Estás a falar relativamente à capacidade de trabalho? É assim, a Aston Martin, desde que chegou o Lawrence Stroll, tem-nos habituado a todos os anos trazer ir comprar, entre aspas. Exato. Não é? É quase como uma transferência, não é? Só que de um modo diferente de engenheiros. Ou seja, não me admirava que chegassem engenheiros, mas também não me admirassem que saíssem engenheiros. Eu acho que a Aston Martin nos últimos tempos tem contratado bem, tem contratado a grandes equipas, e eu acho que isso poderá levar lá está, levou à ascensão, como se calhar também poderá levar à saída desses para outros lugares. Mas eu acho que isso não é algo que seja tipo, eu acho que não foi o ponto mais crucial. E introduzo, certo, também concordo contigo, mas introduzo até porque isso tem acontecido, certo, introduzo isso e não tem sido por isso que, por exemplo, este ano eles deram um salto, certo. Ou seja, não parece que tenha sido por isso. Mas eu digo isto. Acho que só para terminar mesmo, eu acho que o Novo Mundo é que moveu aqui muitas águas. Eu fico por aí. Talvez, mas eu digo isto porque tem havido rumores de conversas sérias entre Lawrence Stroll e Adrian Newey. Correto, também tenho ouvido conversas sérias entre Ferrari, atenção. E também já saíram rumores de que Adrian Newey hoje próprio li que Adrian Newey em princípio vai se ficar fechado outra vez na Red Bull. Exatamente. Acredito que sim, mas por exemplo, o trunfo que a Ferrari nunca teve para conseguir ir buscar a Adrian Newey, a Aston Martin tem, que é não tirar Adrian Newey de Inglaterra. Correto. E este eu acho que pode ser, porque a Ferrari já tentou muitas vezes com muito dinheiro, com projetos de carros de estrada como ele sempre quis, e a Aston Martin dá-lhe isso, muita coisa.
Também. Só que nunca E conseguiu. e aqueles divertimentos, não é? Certo. Nunca conseguiu porque efetivamente a Ferrari está em Itália. Exatamente. E Adrian Newey nunca quis sair de Inglaterra. Não estou a dizer que vai acontecer, não é? Uhum. Mas vês o facto da Aston estar em Inglaterra, o facto da Aston ter capacidade financeira neste momento, parece ter, e também ter a ala de estrada, que é algo que cativa a Adrian Newey bastante, e poder dar-lhe projetos de estrada, de carros de estrada, como foi o Valkyrie, não é? Sim. Foi ele que desenhou. Exatamente. Não é? Vês isto como uma possibilidade séria, uma movimentação séria. Falou-se muitas vezes já em Adrian Newey na Ferrari, sim, mas nunca a Ferrari conseguiu cativá-lo verdadeiramente. Eu acho que neste momento acho que Adrian Newey não poderia estar mais cativado para ir para a Ferrari, mas isto é a minha opinião. Com a chegada de Lewis Hamilton também. E com o prelúdio, o prolongar dos anos de Ferrari não ganhar, tal como nós falámos aqui de Hamilton vai para a Ferrari com o intuito de eu é que trouxe outra vez a Ferrari ao topo. Sim. Adrian Newey pode querer. Qual é que será o. Porque não, assim, não há maior desafio para Adrian Newey do que dizer, e maior, né, complemento de dizer que eu cheguei e nós ganhamos outra vez. Ou seja, eu é que trouxe outra vez a vitória à Ferrari, percebes? Ou seja, e lá está, a chegada de Lewis Hamilton acho que também ajuda bastante. E depois eu acho que a chegada e a existência de Frederic Vasseur parece-me ser um tipo de homem, de líder, que conjugue bem com Adrian Newey. Percebes a minha ideia? Mais do que, por exemplo, Mike Crack, por exemplo. Muito mais do que, por exemplo, Toto Wolff. Se calhar. Entendo tudo percebes? Isso. Entendo mais por aí. Agora, em relação à Aston Martin, claro que ajuda muito, mas isso também poderíamos ter essa conversa para a Mercedes. Igual tudo o que tu tiveste. Certo. Igualzinho, mas 100 a pontos, Mercedes, com carros Mercedes e por isso. não, agora, a Mercedes está numa situação diferente. A Mercedes, pelo menos até ao momento que se saiba, não tentou nenhuma aproximação a Adrian Newey. Até porque lá está, o método de trabalho também é um pouco diferente. A equipa e por aí Exatamente. fora. Enquanto que a Aston tem mesmo uma posição igual à do Newey na Red Bull, que é o antigo Dan Fellows, não é? O antigo um dos braços direitos do Newey. A questão aqui principal é que eu acho que o Adrian Newey já está há muito tempo na Red Bull. Se olharmos para toda a carreira do Adrian Newey, não é normal ele estar tanto tempo numa equipe. Correto. Ok. Já vai mais de 15, 16. Ele foi para lá logo no início, 2015. 2005, sim. Está lá 20. Portanto, vai fazer 20 anos. Não é normal. Ele tinha épocas, ele teve, era 5, 6 anos. Não é normal porque também acredito que ele a esta altura do campeonato achasse neste momento já estava reformado. Exatamente. No entanto, vendo-se num dos momentos altos da carreira dele, por causa das regras, acredito eu que ele se calhar não pensa em reformar-se tão cedo, porque ele também faz o que gosta. Acho que não, porque principalmente também, primeiro faz o que gosta, como tu disseste, e segundo, as regras e eu acho que foi isso que eu trouxe, não é? De volta, as regras de 2022 foi algo que ele quer experimentar isto de novo. Exato. Que é algo diferente. E a questão é que agora para 2026 o que é que vai acontecer? O estilo é o mesmo. Sim. A base é a mesma, ou seja, ele sabe que é bom naquilo, mas a questão é que as dimensões vão mudar. E eu acho que, e todos nós estamos um pouquinho expectantes em relação a isso, que nós ainda não entendemos bem como é que os carros vão funcionar sendo mais pequenos, sendo que este, não é? Pronto, aqui partes mais técnicas e um pouquinho mais complicadas de serem explicadas, mas eu acho que isso é o desafio que ele quer experimentar.
Porque eu acho que ele ainda não está a Por isso perceber mesmo, bem. será que- Eu acho que ele ainda não. Eu acho que ele está a entender como é que é possível, não é que vamos pôr a mesma eficiência nestes carros, a mesma carros mais carga pequenos. em carros mais pequenos. Eu acho E é mais um por isso é desafio que me para. parece, por isso é que me parece que ele neste momento Eu acho que indo ele para uma gosta- equipa diferente. Eu acho que ele gosta destas regras. Também tem a ver com isso. Sim, principalmente depois de todas estas confusões que tem havido na Red Bull, etc. Talvez para ele fizesse sentido neste momento mudar de equipa. E eu acredito que Isso se eu ele também mudasse concordo. de equipa seria entre Ferrari e Aston. E a Aston tem este chamar. Não achas que. Eu acho que. Se não olharmos. Eu acho que ele é mais rápido. Eu percebo isso. Mas eu acho que ele é mais. Eu acho que ele é mesmo. Eu não me Se a admirava. Ferrari fosse a Inglaterra, ele já lá estava. Isso eu também acho. Isso eu concordo contigo. Isso eu também acho. Mas eu acho que mesmo se ele disser assim, pá, 2026 a 2030 e vou acabar a carreira. Eu acho que nesse sentido ele pode ir para a Ferrari. Percebes a minha Certo. ideia? E depois fica na Ferrari a trabalhar com outras coisas, fica está na Ou Inglaterra, vai para fora, percebes? Ou para- por aí fora. Sim. A questão é, e por que não, neste sentido de querer um desafio novo, por que não? Audi. Não estava a falar, porque lá está, acho que a Audi não compactua bem com Não, é a Suíça, ideia dele, não- percebes a ideia? Pronto, Por isso é que o Audi nem falei, não acredito. uma equipa também vizinha, McLaren. Não estou a falar isto em termos de Regressa dinheiro. a McLaren Não estou a falar isto no sentido de ele pensar assim, ou trazer a McLaren nas percebes? vitórias. Porque ele não precisa de dinheiro neste momento. Sim, Eu estou a olhar mais no sentido de história, o que é que o poderá alimentar mais. E eu acho que neste momento o que poderá alimentar mais é as duas maiores narrativas da Fórmula 1, que é a escuderia e Ferrari a McLaren também e a lhe dá a McLaren. possibilidade dos carros de estrada. Exatamente, desportivos e por aí fora. Eu acho que ainda acima da a Aston tem, na minha opinião, lá está, tem a capacidade monetária, Sim, mas eu acho que eu acho que ele não se move por isso. exato. Porque se ele se movesse por isso já estava na Ferrari. Eu acredito E já mesmo- está, sim. percebes? Ou seja, eu acho que a McLaren é algo. Só que eu não sei, é Suzuki. Eu acho que a McLaren não acredito que o pode trazer. Eu acho que é mais por aí. Se calhar, Percebes a minha ideia? se calhar. Porque eu não me admirava do Newey agora anunciar vou para a McLaren. É McLaren. Claro. A história da É a Fórmula 1 mesma coisa que dizer vou para a Ferrari, não é? quase a mesma coisa, Quase a mesma é coisa. quase igual, não é? A McLaren se calhar, não é se calhar, é a segunda maior equipa da Fórmula 1, Sim. não é? Ou seja, eu acho que neste momento eu acho que ele move-se mais por essa parte. O que é que o poderá pôr ainda mais na história? Eu acho que elevar a Ferrari ou a McLaren é o ponto mais alto. Depois tens a Aston, que lá está, a Aston Martin, o nome Aston Martin pesa muito e tem a parte É mais a monetária, cena de ser não é? Não, nem é a parte. Eu acho que na Aston não é parte monetária. Eu assemelho à Aston o que a Red Bull quis fazer em 2005. Correto, ok, E o que, percebo. o que o aliciou naquela altura foi uma equipa nova que eu vou conseguir trazer para a frente. Uhum. E aqui a Aston é um bocadinho a mesma coisa, porque a Aston é uma equipa nova que eu vou conseguir trazer à frente. Acredito um bocadinho que podia ser por aí. Agora, o que eu acho é que, conforme tu deste o teu shot para 2025 Do Alonso. eu vou dar o meu shot também para 2025, que é 25? sim. Ok, mudar depois, convém ir para lá em 25 para trabalhar Claro, para o para carro de trabalhar para o carro de 26. 26, não é? Convém, isso convém. Não para ter efeitos em 25, mas para ter efeitos em 26. como é Sim, óbvio. sim. Adrian Newey está noutra equipa. Ok, então não foi muito. Sim, não vou dizer que é na Aston ou na Ferrari Não ou foste na muito McLaren. agressivo. Até. Não fui agressivo, Não foste mas se quiseres eu sou agressivo. Não, pronto. não. Então, Não, olha, eu se for agressivo eu vou um bocado pelo coração, por isso eu não vou ser. sim, Percebe? é isso. Eu sinceramente acho que é assim. Não vou dizer Ferrari. Pronto. É assim, eu sinceramente acho mesmo que o Adrian Newey vai estar noutra equipa. Uhum. Não acredito na Ferrari pela questão da Itália. Não acredito que com a cuidado que ele tem agora vá para lá. Se não foi antes, não vai ser agora que vai. Eu acho que, olha, eu pensei pelo contrário. Pronto. Mas eu não acredito. Não tinha pensado na McLaren. Por Acho acaso. que é um Agora grande, tu eu disseste. acho que é uma grande hipótese. E quando tu disseste McLaren, já me deixaste aqui a pensar. E quem manda neste momento lá Já é me um deixa- senhor que Já me deixaste a pensar não duas brinca em vezes. serviço. E portanto, eu vou dizer que o Adrian Newey vai estar em 2025 ou na McLaren ou na Aston Martin. Ok.
Tenho quase certeza disso. Então, olha, eu fico aqui, ficámos a meias, então já que. E tu dizes que vai para a Ferrari. Eu vou te dizer que. Sim, não, sendo que tu dás o teu parecer, eu vou dar o meu também. Exato. Concordo que ele também vou dar 2 hipóteses, também deste 2, também certo, posso dar 2. Podes dar 2. E eu vou dizer que Niue vai estar ou na Ferrari, porque ele agora, por ser mais velho, acho que está numa fase em que, percebes, muito mais pacata da sua vida, não tem os filhos e tudo, muito provavelmente já estão formados e bem formados e tem. Exato, já percebes a minha ideia? Sim. E eu acho que é a mesma coisa com o Hamilton. Quem anda na Fórmula 1 e quem é o topo do topo só se sente realizado depois de vestir, nem que seja por um dia, ou o equipamento de andar no carro, ou o polo da equipa, ou o casaco. Certo. Eu acho que ele ou vai estar na Ferrari, ou lá está. McLaren, acho que é uma grande hipótese, se ele não quiser mudar de país. Vamos ver. E o senhor que manda neste momento da McLaren é um senhor que percebe muito de negócios, acima de tudo. Eu aqui disse que, já no podcast, que a McLaren, enquanto Zac Brown estivesse lá, não ia ser campeã. Sim, está agora a fazer um ano. Eu disse isso, e para já está-se a confirmar. Sim, está bem. Desiludiram-me um bocadinho no início desta época. Posso assumir que esperava um pouquinho mais da McLaren, mas admito que se ele fizer essa jogada, acho que eu vou louvar o homem. Exato. Acho que é uma... Malta, deixem nos comentários também a vossa opinião. Acham que o Newey efetivamente vai continuar na Red Bull, ou então, como nós estamos a dizer, vai sair da Red Bull? E caso achem que vai sair da Red Bull, qual será a equipa para onde ele vai? Exatamente. Passando se calhar, movendo agora aqui da Fórmula 1, agora um bocadinho, e falar aqui nos últimos 10 minutinhos, 5 minutinhos finais. Tivemos também a notícia de que a MotoGP foi comprada, a Dorna, que é a dona da MotoGP, a maioria das suas ações foi comprada pela Liberty. Sim. 86% se não estou em erro, e depois os outros 14% continuam na posse de Carmelo Speleta, que é o CEO da Dorna. Primeiro de tudo, achas que nós também vamos acompanhando o MotoGP? Já acompanhávamos antes do Miguel, claro, mas depois de estar lá Miguel Oliveira, claro, ainda que acompanhámos com mais vontade e com mais emoção. Achas que isto é algo bom para o MotoGP? Só pondo as coisas desta perspectiva. Acho que a Liberty comprou parte da Dorna e portanto vai ser a dona do campeonato. Sim. É uma coisa boa? É uma coisa boa, porque basta olhar. Acho que é simples. A resposta é bastante curta e simples. É boa. É boa, muito boa. Basta olhar o que é que a Liberty fez com a Fórmula 1. Eu acho que é muito por aí. Nos últimos anos o MotoGP tem perdido muito, principalmente porque não se reformulou, não entrou no novo mundo das redes sociais, dos TikToks, dos Reels, da juventude, da nova geração, de como apelar à nova geração. E o que a Liberty fez foi mostrar como é que se faz a nova geração para, neste caso, a Fórmula 1. Eu acho que isto é muito bom para o MotoGP nesse sentido, porque acredito que o trabalho que irá ser feito, parece-me que é da mesma forma. Lembremos que quando a Liberty comprou a Fórmula 1, Bernie Eccleston também permaneceu lá durante um pouco tempo. Sim. Um pouco de transição. O que irá acontecer com Carmelo Speleta, que ele próprio já disse que iria continuar, ou seja, eu acho que Carmelo vai continuar lá durante um pouco de tempo. Exato. E eles vão fazer igual, entre aspas, com as suas alterações devidas hoje e a ser ao momento do dia 2, ao mundo de hoje, não seria 2016. Exato. E ser 2024, mas eu acho que a ideia é a mesma. Eu acho que isso é muito bom para a Fórmula 1 e é muito bom para todos nós que gostamos do desporto motorizado. Sim, concordo contigo. Acho que o MotoGP, apesar de já estar presente nas plataformas, apesar que era algo que não acontecia na Fórmula 1 quando a Liberty chegou,
Não tem peso, não é? Exato. Não sentes que eles estão lá. Sim, e não é só isso, e é castrador. O algoritmo que a MotoGP quer ter é castrador. Por exemplo, se nós hoje fazemos aqui um podcast de Fórmula 1, se colocarmos coisas de Fórmula 1 no Instagram, no YouTube, no Twitter, no TikTok, e não somos barrados. Exatamente. Nós podemos dar a nossa opinião sobre Fórmula 1, fazer os nossos conteúdos sobre Fórmula 1 e não somos barrados. Na MotoGP, neste momento, se nós fizermos um podcast, por exemplo, dedicado a MotoGP, ele não é barrado, mas ele não tem o mesmo alcance que tem Fórmula 1. Ok, que a Fórmula 1 terá mais alcance porque tem um público maior, mas a questão não é essa, tem mesmo a ver com o que as restrições. Com o que a Dorna pede, neste caso às plataformas de streaming, etc. Exatamente. Às redes sociais, para restringir conteúdos da MotoGP que não sejam da página da MotoGP. E mesmo os conteúdos da página da MotoGP muitas vezes também têm dificuldades a entrar porque o algoritmo não consegue distinguir qual é a página. E eu acho que é muito simples quanto isto. Nós, em fim de semana de corrida, principalmente ao domingo da Fórmula 1, tu abres o Twitter, abres o Instagram, abres o TikTok, aparece de Fórmula 1. Exato. Enquanto no fim de semana de MotoGP isso não acontece. Exatamente. Ou seja, eles estão lá, mas tu não sentes a presença. Enquanto a Fórmula 1, tu sabes, mesmo que não queiras, vai-te aparecer uma coisa da Fórmula 1. E por isso é que também a Liberty o disse na conferência de imprensa que encontram um MotoGP já numa fase diferente do que encontraram na Fórmula 1. E isto é verdade. Ou seja, o MotoGP já tem coisas que a Fórmula 1 não tinha naquela altura, também mal era. Estamos em 2024. Tendo em conta os anos de diferença. Mas efetivamente eu acho que o trabalho da Liberty no MotoGP é muito parecido com o trabalho que a Liberty fez na Fórmula 1. A Liberty na Fórmula 1 teve uma vantagem que chamam-se Covid-19. Exatamente. E essa vantagem trouxe ao produto que eles decidiram criar, que foi o Drive to Survive. Foi a segunda temporada. A segunda temporada teve uma audiência brutal, foi 2020, coincidiu com a pandemia. E teve esta ajuda por parte da pandemia. Se para o campeonato não foi bom em si, na Fórmula 1, o campeonato da Fórmula 1 ou qualquer outro, porque não se sabia como continuar o campeonato naquelas condições, para o Drive to Survive foi um sucesso e isso trouxe muitos fãs para a Fórmula 1. Acredito que a receita aqui terá de ser ligeiramente diferente. Haverá um Ride to Survive? Sim, porque isso já existe, não é? Haverá um Ride to Survive? Poderá haver. Talvez. Mas eu acho que lá está. A Liberty é o processo, no geral é o mesmo, mas o conteúdo dentro desse processo será diferente. Agora, eu confio na Liberty depois do trabalho que eles têm feito na Fórmula 1 e é contínuo, nós não vemos... Não é só isso, e é uma empresa do meio, é uma empresa do entretenimento. Eles são mídia, é uma empresa do entretenimento. Exatamente. E eu acho que aqui a diferença é esta. Exatamente. É uma empresa que está no meio do entretenimento e que vai, de uma forma ou de outra, conseguir encontrar uma forma de trazer o MotoGP para cima. Tenho pena é que tenha demorado tanto tempo a alguém que tenha sido a Liberty, fosse outro qualquer, outra empresa do género, a ficar com o MotoGP, porque quero que o Miguel usufrua dessa subida do campeonato. Esperemos que o Miguel ainda esteja lá para acredito que sim. Pilotos com qualidade. Até porque a Liberty quer trazer algo que quer acabar com algo que existe. Mas demorará sempre alguma coisa. Mas eu acho que a Liberty já a partir do próximo ano e nestes contratos já vai ter, entre aspas, quem manda são as equipas nos contratos dos pilotos, mas o que a Liberty quer é acabar com o monopólio Espanha e Itália. Eu acho que isso faz todo sentido. Porque é uma verdade, e isto não quer dizer que há pilotos melhores que outros, que nós sabemos, mas muitas vezes há pilotos que estão ali pela bandeira que têm. Isso é injusto para alguns pilotos, não é? Isso é injusto. Podemos assumir mesmo que o próprio Miguel, por vezes, se calhar foi prejudicado por causa disso, porque tem uma bandeira portuguesa, infelizmente. E isso tem de acabar. E eu acho que isso também é uma... E isso, a Liberty mencionou isso na conferência. No MotoGP, isso é muito interessante. No MotoGP que não sejam espanhóis e italianos estão lá pelo talento. São bons. Não é só bons, Luís. São muito bons. Porque eles têm. Eu acho que um piloto que não seja italiano e que não seja espanhol para estar no MotoGP tem de ser MotoGP muito muitos melhor. Anos. Exatamente, tem de ser muito melhor
mas muito melhor, tem de ser mesmo excelente, nível quase campeonato do mundo, lutar por ele, do que a maior parte dos outros. Tem de ser. Sim. É a minha, eu acho isto. E lá está, a Liberty trazer isto como. É que eles enunciaram isto, né, na conferência, disseram que queriam acabar com isto, acho que é bastante importante e é muito promissor, porque lá está. O que é que. No sentido de abrir portas a outros campeonatos, a pilotos da Estónia, da Lituânia, a quererem ir para lá. Não só isso. E isso irá fazer com que. É como em Portugal. Portugal, apesar de, por exemplo, eu e o Luís já assistíamos ao MotoGP, mas notou-se que desde que o Miguel chegou lá, houve um crescer de pessoas a ver o MotoGP. Claro. É totalmente, ou seja, eu se tiver um piloto de cada nação da Europa. Por isso é que o MotoGP vai a outros países e não está cheio. Exatamente. Porque não tem lá pilotos. Exatamente. Por isso é que vem a Portugal e está cheio. Claro, porque está lá um piloto. Ou seja, se eu tiver vários pilotos de muitos países, a probabilidade de eu ir a esses países todos e encher é muito maior. E acima de tudo é tornar o MotoGP verdadeiramente um campeonato mundial e deixar de ser um campeonato semi-europeu. Também é verdade. Não é? Sim. Como, se bem que agora exemplo, já é Ásia ou Europeu. A Ásia tem, cuidado, porque Ásia, também traz provas, para as marcas que lá estão. As motas lá ainda, exatamente. As motas na Ásia é muito, muito forte. Mas acima de tudo, e uma prova de que o MotoGP neste momento é uma prova semi-europeia, é que os Estados Unidos da América, que tem uma presença muito grande no mundo das motas, sim. É um país que a MotoGP não consegue. Aliás, os próprios campeonatos deles são muito grandes, quer o de velocidade, mas principalmente o de motocross. O motocross é muito grande. E na MotoGP não há um piloto americano. Já há algum tempo. Não há algum tempo. Portanto, isto nota-se que a MotoGP vai usufruir eu acho que vai usufruir desta entrada Liberty. Espero que a autoridade de concorrências europeias não barrem o negócio. Acredito que não, porque senão eles não avançavam com isto. Exatamente. Já houve muitos processos antes, né, onde eu queria chegar é a Liberty é uma empresa de mídia e ganha o seu dinheiro através da mídia. Mas tu não achas que a MotoGP ao entrar, a Liberty ao entrar no MotoGP, não quer dizer que provavelmente estaremos à beira da venda de uma venda da Fórmula 1? E se eu te disser que agora a Liberty, por exemplo, eu percebo isso, mas admiravas-te da Liberty, se calhar daqui a 1 ou 2 anos anuncia uma plataforma de streaming para a transmissão da Fórmula 1 e MotoGP. Essa foi boa agora. Não é? Olha que eu não tinha pensado nisso. É assim, eu não sei. Género de uma WWE, UFC. Por exemplo. Mas com desportos motorizados. Foi a empresa que teve muito perto de comprar a MotoGP também. Foi a Liberty e a Takeover. Exatamente. E sabes, eu achei que eu também penso nisso. Mas porquê é que a Liberty se quer livrar de um produto que está a render tanto, mas tanto, e está todos os anos a crescer, não é? Repara, eles são uma equipe, eu percebo que eles compram e vendem muito. A Liberty comprou, muito assim. A Liberty comprou a Fórmula 1 por 6 mil milhões. Não chegou a 7 mil milhões de dólares. Hoje em dia venderia isto facilmente por 20 mil milhões. Sim, sim. Estamos a falar de uma rentabilidade brutal de 150%. Mas é o que eu te estou a dizer, man. Isto pode influenciar a Liberty a vender, porque a Liberty pode considerar que, e os financeiros da Liberty podem considerar que não vai dar mais, não é? Está no pico. Está no pico de valorização. Se estiver no pico de valorização, isso, se calhar importa vender. Claro, e depois compram daqui a 5 anos por metade do preço, não é? Por exemplo. Seria de admirar? Não. Que é o que já se falou muito por aí, não é? Exato. Nos últimos tempos tem falado. Poderia vender no pico da valorização. Percebes? Investir, entretanto, no MotoGP e fazer um bom processo. E fazer o mesmo processo e fazer o MotoGP crescer. A minha questão é, eu poderá ser o contrário, eu pensei nisso. Estás a dizer que é adquirir mais. Já viste a quantidade de fãs que existe no mundo hoje em dia de Fórmula 1 e MotoGP? E quem sabe, não esquecer que Superbike está incluído também no MotoGP. Sim. Se vocês criam uma plataforma de streaming, a probabilidade de eles fazerem outros. E é que depois eles conseguem valorizar isso porque não depois vender tudo ao mesmo tempo.
Sim. Percebes? Criar ali um mundo de desporto motorizado, não é? Isso temos visto um pouco nos últimos tempos com as cadeias televisivas a tentar comprar monopólios do futebol e por aí fora. Sim. Porque não fazer isso com... Percebes a minha ideia? Olha, acho que isto é o mote perfeito para terminarmos o podcast, não é? Eu acho que deixarmos aqui esta pergunta no ar, que é: vocês acham... Primeiro, a primeira pergunta é se também acham que será bom para o MotoGP. Exatamente. Quantos de vocês que estão aí desse lado veem o MotoGP? Também deixem em baixo. E se acham que esta questão da plataforma, como o Gonçalo explicou, pode ser uma possibilidade, ou se acham que a Liberty poderá vender a Fórmula 1, ou seja, e concentrar-se no MotoGP. Como resumo, basicamente, se esta compra da Liberty sobre o MotoGP irá fazer com que leve a uma venda da Fórmula 1, ou então, se calhar, porventura, a criação de uma nova plataforma de streaming, teremos Fórmula 1, MotoGP TV, por exemplo. Exato. Não é? Sim. Acho que é... Lá está, nós não estamos lá no meio, não é? Mas acho que é sempre interessante pensarmos nesta perspectiva, e fica aqui durante esta semana para vocês, malta, pensarem, antes de termos então o regresso da Fórmula 1 este fim de semana, numa pista em que já temos saudades, em que a última vez que lá corremos foi há 5 anos e foi o Grande Prémio 1000 da Fórmula 1. Exatamente. O Grande Prémio da China, uma pista que, pá, eu falo por mim, Eu sou fã. muito fã. Confesso que sou fã. Eu também acho que nos vai dar uma grande corrida e vai ser muito interessante, porque é a primeira vez que vamos ter esta geração de carros, malta, na China. Ou seja, se calhar quem fizer bem o trabalho de casa, poderemos ter nova surpresa. E temos sprint. O que quer dizer que ainda tem menos tempo para andar ou seja, carros. Temos acho que vai treino. Malta, acho que vai mesmo ser eu confesso que sou fã de termos menos treinos no fim de semana. Portanto, eu acredito, é a primeira vez destes carros lá, só temos uma sessão de treinos. Poderá gerar surpresas. E não se esqueçam que é o novo formato sprint, malta. Ou seja, sexta-feira de manhã, primeira sessão de treinos livres. Sexta-feira de tarde, qualificação sprint. Sábado de manhã, corrida sprint. Sábado à tarde, qualificação para a corrida, para o Grande Prémio, para a corrida principal, e domingo o Grande Prémio da China. O Grande Prémio da China. Às 8 da manhã, malta. É um pouquinho mais. São horários mais tranquilos. É quase um horário de semana de trabalho, não é? Exato, é quase um mais tranquilo. Malta, nós vamos deixar aqui por aqui com esta conversa mais sobre mercado de pilotos e então aqui um pouquinho mais de uma parte financeira, não é? Exato, do mundo. E MotoGP. Por isso, malta, o resto de uma boa semana e vemos então para a semana com a análise ao Grande Prémio da China, malta. Boa semana, malta.